Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Meus queridos brasileiros e muito especialmente minhas queridas brasileiras, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Falar com vocês, mulheres, minhas amigas e minhas iguais, é falar com o coração e a alma da nossa grande nação. Ninguém melhor do que uma mãe, uma dona de casa, uma trabalhadora, uma empresária, é capaz de sentir em profundidade o momento que um país vive. Mas todos sabemos que há um longo caminho entre sentir e entender plenamente. É preciso sempre compartilharmos nossa visão dos fatos. Os noticiários são úteis, mas nem sempre são suficientes. Muitas vezes, até nos confundem mais do que nos esclarecem. As conversas em casa e no trabalho também precisam ser completadas por dados que nem sempre estão ao alcance de todas e de todos. Por isso, eu peço que você e sua família me ouçam com atenção. Tenho informações e reflexões importantes que, se compartilhadas, vão ajudá-los a entender melhor o momento que passamos e a renovar a fé e a esperança no Brasil. É uma boa hora para que eu tenha uma conversa mais calma e mais íntima com cada família brasileira e faça isso com a alma de uma mulher que ama seu povo, ama seu país e ama sua família. Vamos começar pelo mais importante. O Brasil passa por um momento diferente do que vivemos nos últimos anos. Mas nem de longe está vivendo uma crise nas dimensões que dizem alguns. Passamos por problemas conjunturais, mas nossos fundamentos continuam sólidos, muito diferente daquelas crises do passado que quebravam e paralisavam o país. Nosso povo hoje está protegido naquilo que é mais importante: sua capacidade de produzir, ganhar sua renda e de proteger sua família. As dificuldades que existem e as medidas que estamos tomando para superá-las não irão comprometer as suas conquistas. Tampouco irão fazer o Brasil parar ou comprometer o nosso futuro. A questão central é a seguinte: estamos na segunda etapa do combate à mais grave crise internacional desde a Grande Depressão de 1929. E nesta segunda etapa, estamos tendo que usar armas diferentes e mais duras daquelas que usamos no primeiro momento. Como o mundo mudou, o Brasil mudou e as circunstâncias mudaram, tivemos também de mudar a forma de enfrentar os problemas. As circunstâncias mudaram porque, além de certos problemas terem se agravado no Brasil e em grande parte do mundo, há ainda a coincidência de estarmos enfrentando a maior seca da nossa história no Sudeste e no Nordeste. Entre muitos efeitos graves, esta seca tem trazido aumentos temporários no custo da energia e de alguns alimentos. Tudo isso, eu sei, traz reflexos na sua vida. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. Mas lhe peço paciência e compreensão, porque essa situação é passageira. O Brasil tem todas as condições de vencer esses problemas temporários. E esta vitória será ainda mais rápida se todos nós nos unirmos neste enfrentamento. Peço a vocês que nos unamos e que confiem na condução deste processo pelo governo, pelo Congresso e por todas as forças vivas do nosso país. E uma delas é você. Queremos e sabemos como fazer isso, distribuindo os esforços de maneira justa e suportável para todos. Como sempre, protegendo de forma especial as classes trabalhadoras, as classes médias e os setores mais vulneráveis. Temos compromissos profundos com o futuro do país e vamos continuar cumprindo de forma inabalável estes compromissos. Minhas amigas e meus amigos, a crise afetou severamente grandes economias como os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão.
Até mesmo a China, a economia mais dinâmica do planeta, reduziu seu crescimento à metade de suas médias históricas recentes. Alguns países estão conseguindo se recuperar mais cedo. O Brasil, que foi um dos países que melhor reagiu em um primeiro momento, está agora implantando as bases para enfrentar a crise e dar um novo salto no seu desenvolvimento. Nos 6 primeiros anos da crise, crescemos 19,9%, enquanto a economia dos países da zona do euro caiu 1,7%. Pela primeira vez na história, o Brasil, ao enfrentar uma crise econômica internacional, não sofreu uma quebra financeira e cambial. O mais importante, enquanto nos outros países havia demissões em massa, nós aqui preservamos e aumentamos o emprego e o salário. Se conseguimos essas vitórias antes, temos tudo para conseguir novas vitórias outra vez. Inclusive, porque decidimos corajosamente mudar de método e buscar soluções mais adequadas ao atual momento. Mesmo que isso signifique alguns sacrifícios temporários para todos e críticas injustas e desmesuradas ao governo. Na tentativa correta de defender a população, o governo absorveu até o ano passado todos os efeitos negativos da crise, ou seja, usou o seu orçamento para proteger integralmente o crescimento, o emprego e a renda das pessoas. Realizamos elevadas reduções de impostos para estimular a economia e garantir empregos. Ampliamos os investimentos públicos para dinamizar setores econômicos estratégicos. Mas não havia como prever que a crise internacional duraria tanto e, ainda por cima, seria acompanhada de uma grave crise climática. Absorvemos a carga negativa até onde podíamos e agora temos que dividir parte deste esforço com todos os setores da sociedade. É por isso que estamos fazendo correções e ajustes na economia. Não é a primeira vez que o Brasil passa por isso. Em 2003, no início do governo Lula, tivemos que tomar medidas corretivas. Depois, tudo se normalizou e o Brasil cresceu como poucas vezes na história. São medidas para sanear as nossas contas e, assim, dar continuidade ao processo de crescimento com distribuição de renda de modo mais seguro, mais rápido e mais sustentável. Você, que é dona de casa ou pai de família, sabe disso. Às vezes, temos de controlar mais os gastos para evitar que o nosso orçamento saia do controle, para garantir melhor nosso futuro. Isso faz parte do dia a dia das famílias e das empresas, e de países também. Mas estamos fazendo de forma realista e da maneira mais justa e transparente e equilibrada possível. As medidas estão sendo aplicadas de forma que as pessoas, as empresas e a economia as suportem. Como é preciso ter equidade, cada um tem que fazer a sua parte, mas de acordo com as suas condições. Foi por isso que começamos cortando os gastos do governo sem afetar fortemente os investimentos prioritários e os programas sociais. Revisamos certas distorções em alguns benefícios, preservando os direitos sagrados dos trabalhadores. E estamos implantando medidas que reduzem parcialmente os subsídios no crédito e também as desonerações nos impostos dentro de limites suportáveis pelo setor produtivo. Estamos fazendo tudo com equilíbrio, de forma que tenhamos o máximo possível de correção com o mínimo possível de sacrifício. Este processo vai durar o tempo que for necessário para reequilibrar a nossa economia. Como temos fundamentos sólidos e as dificuldades são conjunturais, esperamos uma primeira reação já no final do segundo semestre deste ano. Mais importante, no entanto, do que a duração destas medidas, será a longa duração dos seus resultados e dos seus benefícios, que devem ser perenes no combate à inflação e na garantia do emprego, que devem ser permanentes na melhoria da saúde, da educação e da segurança pública.
As medidas serão suportáveis, porque, além de sermos um governo que se preocupa com a população, temos hoje um povo mais forte do que nunca. O Brasil tem hoje mais qualificação profissional, mais infraestrutura, mais oportunidades de estudar e mais empreendedores. Somos a 7ª economia do mundo. Temos 371 bilhões de dólares de reservas internacionais. 36 milhões de pessoas saíram da miséria e 44 milhões foram para a classe média. Quase 10 milhões de brasileiras e brasileiros são hoje micro e pequenos empreendedores. E continuamos com os melhores níveis de emprego e salário da nossa história. Minhas amigas e meus amigos, o que tenho de mais importante a garantir hoje, vou resumir agora. Primeiro, o esforço fiscal não é um fim em si mesmo. É apenas a travessia para um tempo melhor, que vai chegar rápido e de forma ainda mais duradoura. Segundo, não vamos trair nossos compromissos com os trabalhadores e com a classe média, nem deixar que desapareçam suas conquistas e seus direitos. Terceiro, não estamos tomando estas medidas para voltarmos a ser iguais ao que já fomos, mas sim para sermos muito melhores. Quarto, durante o tempo que elas durarem, o país não vai parar. Ao contrário, vamos continuar trabalhando, produzindo, investindo e melhorando. As coisas vão continuar acontecendo. Junto com as novas medidas, estamos mantendo e melhorando os nossos programas, entregando grandes obras. Nossas rodovias e ferrovias, nossos portos e aeroportos continuarão sendo melhorados e ampliados. Para isso, vamos fazer ainda este ano novas concessões e firmar novas parcerias com o setor privado. Incluímos e vamos continuar incluindo milhões e milhões de brasileiros. Mas agora, a inclusão tem que se dar, sobretudo, pelo acesso a melhores oportunidades e a serviços públicos de maior qualidade. Este esforço tem que ser visto como mais um tijolo no grande processo de construção do novo Brasil. Esta construção não é só física, mas também espiritual, de fortalecimento moral e ético. Com coragem e até sofrimento, o Brasil tem aprendido a praticar a justiça social em favor dos mais pobres, como também aplicar duramente a mão da justiça contra os corruptos. É isso, por exemplo, que vem acontecendo na apuração ampla, livre e rigorosa nos episódios lamentáveis contra a Petrobras. Minhas amigas mulheres homenageadas neste dia. Por último, quero anunciar um novo passo no fortalecimento da justiça em favor de nós, mulheres brasileiras. Vou sancionar amanhã a Lei do Feminicídio, que transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero. Com isso, este odioso crime terá penas bem mais duras. Esta medida faz parte da política de tolerância zero em relação à violência contra a mulher brasileira. Brasileiros e brasileiras, é assim, com medidas concretas e corajosas em todas as áreas, que vamos juntos melhorar o Brasil. É uma tarefa conjunta de toda a sociedade, mulheres e homens. Tenho certeza que contará com a participação decisiva do Congresso Nacional, que sempre cumpriu com seu papel histórico nos momentos em que o Brasil precisou. Temos que encarar as dificuldades em sua real dimensão e encontrar o melhor caminho de resolvê-las. Pois, se toda vez que enfrentarmos uma dificuldade, pensarmos que o mundo está acabando ou que precisamos começar tudo do zero, só faremos aumentar nossos problemas. Precisamos transformar dificuldades em soluções, problemas temporários em avanços permanentes. O Brasil é maior do que tudo isso e já mostrou muitas vezes ao mundo como fazer melhor e diferente. Mais que nunca, é hora de acreditar em nosso futuro,
de sonhar, de ter fé e esperança. Viva a mulher brasileira! Viva o povo brasileiro! Viva o Brasil! Obrigada e boa noite. Brasil, pátria educadora.